Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Porque comigo, ó, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E hoje estou aqui para mais uma aula, tá? Eu aqui e vocês aí do outro lado. E hoje a nossa aula tá muito legal. A aula de hoje é de matemática. Nós iremos estudar o quê? Comparando as quantidades, isso mesmo. Mas para comparar quantidade, vocês lembram dos números? Não? Preste bem atenção agora nesses números, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E com esses números, olha, nós podemos formar outros, algarismos, tá? Outros números. Então, os números, eles são de ordem crescente, isso mesmo. E para vocês entender melhor, nós vamos ver agora uma escadinha que eu fiz. Vamos lá! Então, meus amores, essa aqui é a nossa escadinha. E nós vamos entender melhor, tá? É como eu falei para vocês, os números seguem uma ordem crescente, tá? Ó, tá certo? Isso aqui é uma ordem crescente. E nossa escadinha, ela é construída de tijolos, tá? Olha só, quando nós colocamos um tijolo, nós temos o quê? O número 1, tá? Ó, um tijolo, nós temos o número 1. Quando colocamos dois tijolos, ó, 1, 2, nós temos o número 2. Aqui, ó, 3 tijolos, 1, 2, 3, eu tenho o número 3. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 tijolos. Então, eu coloco o número 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tijolos. Eu tenho que colocar o número 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu uso o número 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho o quê? O número 7. Eu tenho que utilizar o número 7 porque eu tenho 7 tijolos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho o número 8. Por quê? Porque eu tenho 8 tijolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu coloquei o número 9 porque aqui eu tenho 9 tijolos. Então, o número segue uma ordem crescente, tá? Aqui eu posso ir, ó, 9, aí 10, 11 e em diante, tá certo? E é assim que cada tijolo que colocamos, vai aumentando a escada e vai aumentando o número. Observe que, ó, cada tijolo que eu fui colocando aqui, ó, foi aumentando aqui a escada e foi aumentando também os números, tá certo? Então, isso aqui é um modo de vocês aqui entender melhor, tá? Como comparar as quantidades, tá? Então, por exemplo, aqui desse 3 tijolos, aqui tem 2. Qual é o que tem mais? O 2 ou o 3? Claro que é aqui, ó, porque o 3 é maior que 2, então aqui eu tenho mais tijolos, 3, tá? E aqui eu tenho menos, porque o número 2 é menor que 3, tá? Assim, ó, eu tenho o número 7, tá? E aqui o número 6. Qual é o número maior? O 6 ou o 7? Claro que é o 7, tá? Porque o 7 é maior que 6. E aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tijolos. Então, ele é maior que o 6. Aqui também é a mesma coisa, o 8. 8 é menor do que 9? É menor do que 9, tá? Aqui eu tenho 8 tijolos e aqui eu tenho 9 tijolos. Claro que aqui no 9 eu tenho mais tijolos, porque o número 9 é maior que 8, tá bom? Então, agora para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, meus amores, observem aqui que eu tenho dois grupos, tá? Eu tenho dois grupos, ou seja, dois conjuntos. Aqui eu tenho um conjunto aqui no quadrado, tá? E aqui um conjunto no triângulo. Agora, nós vamos comparar as quantidades.
mas nós vamos, antes de comparar, nós vamos contar para ver quantas tampinhas brancas nós temos aqui nesse conjunto do quadrado, tá certo? Então, vamos contar. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 tampinhas, tá? Vamos colocar aqui o número 6 para você identificar melhor. Aqui no triângulo, nesse conjunto aqui, eu tenho quantas tampinhas vermelhas? 1, 2, 3, 4. 4 tampinhas vermelhas. Então, vamos colocar aqui o número 4. Muito bem. Agora, vamos identificar qual é o grupo que tem mais tampinha. Qual a quantidade que tem mais? É aqui no grupo aqui do quadrado ou no grupo do triângulo? Então, aqui nós temos 6 tampinhas, aqui 4. Então, acertou quem falou no quadrado, um grupo de 6 tampinhas brancas, tá certo? E aqui tem menos o quê? Menos tampinha vermelha, tá? Então, que são 4 aqui no triângulo. Então, eu tenho um grupo de 4 tampinhas vermelhas. Então, aqui no quadrado é mais e no triângulo menos, né? Menos tampinha. E qual é o número maior? Me digam, qual é o número maior? É o 6 ou é o 4? Claro que é o 6, né? Porque aqui nós temos 6 tampinhas, 2 a mais que esse daqui, que é o número 4, tá? 6 tampinhas brancas e 4 vermelhas. Então, aqui nós temos 2 grupos, um de mais, né? Uma quantidade de mais, e esse aqui é de menos quantidades, tá certo? Então, vou para mais um exemplo. Então, meus amores, aqui nós temos 2 grupos, tá? Ou seja, 2 conjuntos. Aqui eu tenho o círculo com o conjunto de quantas colheres? Então, vamos contar para saber quantas colheres nós temos aqui, tá? 1, 2, 3. Então, um grupo de 3 colheres aqui no círculo. Vamos colocar o número 3, tá? Para representar essas quantidades. Aqui eu tenho quantas colheres? Um grupo de quantas colheres? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheres vermelhas. Nós temos aqui um grupo de 6 colheres vermelhas no retângulo. Então, vamos colocar o 6 para registrar, né? Para saber a quantidade. Então, agora que vocês estão vendo aqui, vocês vão me falar qual é o grupo que tem mais, qual é o conjunto que tem mais colheres. É o do círculo? É no retângulo? Muito bem, acertou quem falou o quê? Retângulo. Por quê, prof? Que tem mais? Porque tem 6 colheres. Então, o número 6 é maior que 5, tá? Observe que aqui só tem 3. E aqui no círculo é menor porque tem 3 colheres, tá? 3 colheres a menos que essa daqui, tá? No retângulo. Então, eu tenho um grupo de 3 colheres e um conjunto de 6 colheres, tá? Então, 2 conjuntos eu tenho aqui, um de mais e outro de menos, tá? Aqui tem menos quantidade e aqui mais quantidades, tá bom, meus amores? Aqui nós temos o quê? 3 grupos, né? Ou 3 conjuntos. Grupos, nós vamos fazer um conjunto agora, formar um conjunto. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 é tampinha de garrafa PET aqui. No círculo eu vou colocar 1, 2, 3, 4. E aqui no retângulo 2 colheres, né? 2 colheres na cor rosa. Muito bem. Agora nós vamos registrar quantas, né, as quantidades deste grupo, tá? Então, quantos conjuntos eu tenho aqui no círculo? Qual é o conjunto? Quantas quantidade eu tenho neste conjunto aqui do círculo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 tampinhas, tá certo? Um grupo de 4 tampinhas. Um conjunto.
Muito bem, conjunto de 4 tampinhas. E aqui no retângulo, eu tenho conjunto de quantas colheres? 1, 2. Então, eu tenho conjunto de 2 colheres, olha só. E aqui no quadrado, eu tenho conjunto de quantas tampinhas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 tampinhas, tá? Um conjunto com 5 tampinhas. Então, qual é o conjunto que tem mais quantidades, né? Mais unidades. Qual é que tem mais? Ah, acertou quem falou o quadrado. Por quê que tem mais? Porque são 5 tampinhas. Então, o número 5 é maior que 4 e maior que 2. Isso mesmo. E qual é o conjunto aí que é menor? É o 4 ou é o 2? Tá? Claro que é aqui no retângulo, porque tem só 2 colheres. E aqui no círculo nós temos quantas tampinhas? 1, 2, 3, 4. Então, o número 4 é maior que 2. E eu perguntei o quê? Qual é o conjunto que é menor, que tem menos quantidade? Então, acertou quem falou o retângulo, porque só tem 2, né, colheres. Tá bom, meus amores? Então, meus amores, e aí, o que vocês acharam da aula? Vocês gostaram? Ah, foi muito legal, não é mesmo? Hoje vocês aprenderam o quê? Quantidade, né? Comparando quantidades. Hoje nós conhecemos o que? Os conjuntos, as quantidades, com o que? Com as tampinhas, com as colherzinhas, não é mesmo? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E eu espero vocês para a próxima aula, tá certo? Ah, e eu quero fazer um pedido especial. Que vocês deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações. Então, até a próxima aula e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!